E o Neymar, hein, rapaziada, acabou expulso no jogo contra o Botafogo por tentar fazer um gol de mão. E olha, essa pode ter sido a última partida dele com a camisa do Santos, o que tá gerando uma polêmica absurda. Só minha resposta é isso? Sim, tenho qualidade de trabalho. O Santos levou o gol depois da expulsão do Neymar. O Santos afunda ainda mais na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro por causa dessa mão do Neymar. Você vai ver isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Depois do jogo, o Arthur, que marcou o gol da vitória do Botafogo, falou com a imprensa. O autor do gol da vitória, Arthur, primeira vitória do Botafogo fora de casa, com o primeiro gol marcado fora de casa. Já incomodava, né? Fala do alívio do resultado e desse teu gol. Com certeza. Boa noite, estou muito feliz pelo triunfo fora de casa que a gente estava buscando, estava persistindo, não estava saindo. O gol também fora de casa que não estava saindo. Mas a gente está muito feliz, acho que temos mais um jogo dentro de casa para a nossa batalha, para o nosso grande Copa do Mundo de clubes lá nos Estados Unidos. Então, acho que fizemos um bom trabalho aqui fora de casa. Agora tem mais um jogo contra o Ceará e seguimos fazer uma boa viagem lá para fora e fazer um belo campeonato. Parabéns, Arthur, pelo gol, pela vitória. O Botafogo viaja no domingo, tá em voo fretado direto para Los Angeles. Além dele, o João Basso, pelo lado do Santos, também falou ali sobre a expectativa do Santos para o retorno, depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quanto a expulsão mudou, o Santos estava bem no jogo, né? Acabou, depois da expulsão do Neymar, se perdendo um pouco. Como fazer para reverter a situação desse momento? O Santos segue na zona de rebaixamento. Acho que a solução está nos nossos treinamentos diários. A gente tem melhorado, isso é nítido. A gente fez um grande jogo hoje. Queremos muitas situações de gols, finalizamos muito. No segundo tempo tivemos inúmeras oportunidades de sair em vantagem. Infelizmente não conseguimos, não tivemos essa eficácia. O Botafogo não nos criou perigo no segundo tempo. Se eu não me engano, eles têm uma bola, que é a bola do gol, e nem é uma finalização, é um cruzamento que acaba se tornando gol. Eu acho que a gente está crescendo, a gente queria vencer, queria muito vencer aqui em casa, para dar sequência no nosso campeonato, dar sequência na vitória da semana passada, mas agora já não tem tempo para lamentar, é trabalhar, que a gente tem ainda um jogo para fechar antes da pausa para o Mundial. E o Renato Paiva, que falou sobre a saída do Igor Jesus do Botafogo, que pode estar indo jogar na Premier League. Como um jogador de referência. No jogo contra a equipe da Laú, a gente viu uma aula ali de um jogador jogando por dentro, como referência. A gente sabe a falta que tem essa posição dentro do futebol brasileiro. Durante a partida saiu a informação dos nossos colegas do GE que ele estaria sendo vendido para uma equipe da Inglaterra, tanto ele quanto o Jair Cuiabano. Agora que seu time parece que está se acertando, você vai perdendo jogadores. Como se adaptar a isso dentro de uma temporada com Super Mundial, mata-mata de Libertadores e o Botafogo lutando ainda pelo bicampeonato brasileiro. Obrigado. Obrigado, Alan. Eu não sei, não tenho nenhuma confirmação dos meus diretores. Se isso acontecer, também é só mais um capítulo da minha vida. Porque no Del Valle foram 11, no Benfica foram outros tantos. E, portanto, é isto. É o nosso trabalho de potenciar os jogadores. Eles têm qualidade. O Igor, como ouvi dizer, na última terça-feira fez a melhor exibição com a camisa do Botafogo. Eu não sei se fez a melhor, mas fez de certeza uma das mais completas. Eu, pelo menos, enquanto treinador, não me lembro de um jogador meu fazer uma exibição tão completa durante 90 minutos. Só que para ele fazer essa exibição, teve 10 heróis a trabalhar com ele, a permitir que ele fizesse essa exibição. E é isto que eu digo. É o coletivo que potencia o Igor, e depois potencia o Teles, e depois potencia o Marlon e o Gregor e por aí fora. Não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, de certeza que haverá substituições, de certeza que chegarão jogadores, de certeza que eu estarei outra vez aberto e preparado para fazer evoluir esses jogadores e trabalhar com eles. É a história da vida de um treinador, que se calhar há para aí 3 ou 4 treinadores no mundo que são só compradores e não são vendedores. Isso é aquela história de que, pronto, eu estou aqui tranquilo e é muito difícil que me venham buscar jogadores. Não é o nosso caso e, como eu digo, nunca chorei nas ausências por lesão, tal como hoje, nenhum jogador. Entramos com 11, eu fiquei super feliz, tínhamos 11 para jogar e tivemos mais uns quantos heróis que vieram do banco e que ajudaram. E eu acho que essa é a grande vitória deste Botafogo, porque
estes jogadores que vêm do banco normalmente acrescentam, agregam e melhoram a equipa. Então, é um bocadinho isto. Vêm jogadores, nós estamos preparados para trabalhar com eles, uns saem, outros entram, mas desde que nós tenhamos 11 para jogar e mais 4 ou 5 para poder entrar durante o jogo, tudo tranquilo. Pelo lado do Santos, quem tá muito pressionado é o Kleber Xavier, meu amigo. A batata tá assando. 7FM, boa noite. Boa noite. Kleber, você vai ter mais 10 dias agora antes do jogo contra o Fortaleza e possivelmente mais, podemos dizer, uma pré-temporada antes de voltar contra o Palmeiras depois do Super Mundial. Você entende que com o teu trabalho, nesses 2 longos períodos que você pode ter de treinos, você consegue extrair mais desse time em relação ao que a gente está vendo nos últimos jogos? Sim, entendo. Acho que tenho qualidade de trabalho, junto com a minha comissão, tanto na parte física quanto na parte... Alô? Melhorou? Desculpa. Só a minha resposta é isso? Sim, tenho qualidade de trabalho, junto com a comissão, parte física, parte técnica. Precisamos equilibrar aquilo que eu já venho falando de parte física. Agora a gente tem só nesse período o Soteldo e o Aderlan voltando já. Próximo jogo deve ter condição também, então tenho todo o grupo à disposição. E vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para o jogo de Fortaleza, vamos trabalhar mais uma vez para buscar uma vitória fora. Conseguimos uma vitória fora lá contra o Vitória no último jogo. Hoje, infelizmente, não veio. Ficamos mais perto da vitória pelo jogo que a gente fez, muito mais perto, e acabamos perdendo no final. Kleber, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de olho no peixe. O quanto que a expulsão do Neymar pesou para o resultado de hoje? Porque com o Neymar em campo, acho que foi nítido, né? O Santos fez um bom jogo, criou algumas alternativas, criou situações de gol no primeiro tempo, no segundo tempo botou bola na trave, pressionava o Botafogo, mas ele já tinha tomado um cartão amarelo e, nitidamente, se ele usa o braço para numa jogada de ataque, ele vai tomar o segundo amarelo, né? Ninguém aqui está deixando de lado toda a capacidade e qualidade do Neymar, mas a expulsão, ela atrapalha e atrapalhou nessa derrota do Santos, nessa tarde e noite do Santos aqui na Vila? Sim, expulsão atrapalha. Qualquer expulsão de qualquer atleta atrapalha, ainda mais do Ney, que vinha jogando, né, fazendo um jogo grande. O Ney se preparou muito para esse jogo, mesmo com as condições adversas de uma torção que ele teve no último treinamento, no penúltimo treinamento, né, não no último. Tratou, recuperou, fez um esforço tremendo para estar, se colocou à disposição para ficar o máximo possível. Conversei um pouquinho com ele antes da expulsão, fiz o sinal para ficar mais, ele estava muito bem no jogo. E atrapalha, quando tu perde um jogador, né, numa situação normal, já é ruim. Quando tu perde o jogador mais importante, mais ruim fica, contra uma equipe que até o momento não me lembro de uma chance de gol que o Botafogo tenha tido no jogo, né? As chances, ou a chance maior ele criou a partir da expulsão. Então foi difícil, sim. Boa noite, Kleber, à sua direita. Boa noite, Thiago Jordão, no Varanda Futebol Debate. Kleber, eu queria te fazer a pergunta, qual o balanço que você faz, qual a avaliação que você faz com relação ao time que entrou em campo? O Santos entrou hoje com, por exemplo, Escobar na direita e sem um centroavante propriamente, que exemplo era o David Washington e ora também o Tiquinho Soares. E se você achou justo o resultado de hoje, 1-0 Botafogo? Vou começar pelo fim. O resultado injusto, pelo volume, pelas oportunidades que a gente criou mais perto do gol do que o Botafogo, como eu falei. Acho que não me lembro de uma chance do Botafogo a não ser do gol. A gente teve bola no poste, bola passando perto, teve defesa do John, né? E eu acredito que foi muito importante essa entrada e a manutenção do Souza, que fez 2 grandes jogos, né, contra o CRB. Pensei muito nisso, conversei com o Escobar, trabalhei com o Escobar para experimentar. O Escobar tem um bom pé direito, é um jogador que também vinha bem, né? Os dois produziram bem nos jogos que a gente teve, e aí a ideia de jogar com 2 laterais esquerdo, sendo o Escobar fazendo a direita, ao meu ver, fluiu muito bem. A outra ideia de ter o Roleiser e o Neymar junto por dentro, com o Guilherme atacando espaço pelo lado esquerdo, e o Barrial, que vem fazendo bons jogos pela direita, também acho que fomos bem. Tinha a ideia de usar o David ou o Tiquinho, dependendo da situação do jogo, mas no momento que a gente perde o Neymar, até ali, então, eu não via a necessidade
achava que a equipe estava bem, a gente estava perto do gol, não senti necessidade de fazer a mudança. Gostei da equipe do jeito que ela jogou, infelizmente o resultado não veio. Kleber, tudo bem? Bruno Milhós da Rádio Bandeirantes. Voltando na questão da expulsão do Neymar e analisando os dois lances. O primeiro cartão, que é de uma falta, dando um bote no zagueiro, no lance no campo de defesa do Botafogo. Depois esticando o braço para tocar na bola, talvez tentando tirar alguma vantagem no lance, sem juízo de valor em relação ao lance. Mas você como comandante do Santos, comandante desse elenco, como é que foi a sua conversa com o Neymar depois do jogo, no momento da expulsão, no vestiário? Você, como líder do elenco, foi em tom de cobrança, em tom de tentar entender o que aconteceu? Como foi a conversa? Porque esse foi o lance capital do jogo que mudou a história da partida. Nenhuma das minhas conversas internas eu externo. Sempre elas vão existir para qualquer situação, boa ou ruim, né? Mas eu não vou externar. Mas, quando termina um jogo da forma que a gente terminou, de cabeça quente, e qualquer forma, mas hoje mais ainda, a gente recolhe, deixa todo mundo recolher seu sentimento. Às vezes os próprios jogadores se expõem dentro do vestiário, aquilo que fizeram de bom ou de ruim, a gente escuta, e quando retoma o trabalho a gente conversa com a cabeça mais fria, as tomadas de decisões internas, cobrança, os elogios com mais profundidade, elas acontecem. Boa noite, Kleber. Aqui, Lucas Barros, do Diário do Peixe. Nos últimos jogos, o Santos vinha tendo certa dificuldade na marcação, pressão na saída de jogo do adversário. Hoje, eu particularmente acho que o Santos nesse quesito foi um pouco melhor, mesmo sem ter um centroavante ali de referência no meio da defesa adversária. Só que ainda, uma hora ou outra, havia dois jogadores correndo no mesmo jogador, tinha certa dificuldade. Você agora com tempo para trabalhar esses 10 dias, mas o tempo da parada, o que você acha que dá para consertar, né, que às vezes o adversário em 2, 3 toques consegue sair muito fácil e já está no ataque? Eu não vejo que a gente fez hoje muito diferente de algumas situações. Hoje foi muito agressivo, né? A nossa marcação alta ela foi muito agressiva, a nossa pressão. Mesmo o Botafogo sendo um time que sai muito bem, o Botafogo constrói bem desde a iniciação, né? Os dois zagueiros abrindo, achando por dentro dois jogadores que estão ali há muito tempo, que conseguem achar espaço, como o Marlon. O Marlon é um primeiro, e o Gregor é um primeiro que sai muito bem com a bola, constrói, por isso às vezes acontece um desajuste, até na vontade de pressionar, né? Então eu acho que a gente foi melhor que os outros, mas não vejo que a gente tenha ido mal nos outros nesse quesito pressão alta, né? E vamos seguir trabalhando como a gente sempre trabalha as 3 alturas, né? A alta, a média, a baixa, para todas as situações, analisando bem o adversário. Muda-se sempre um pouquinho na alta, porque os adversários têm maneiras diferentes de saída. E o Botafogo tem uma grande saída, mas também vi saídas nossas muito boas. Isso é importante também. É difícil sair de uma pressão. O Botafogo também pressionou bem e a gente conseguiu sair, construir, rapidamente chegar no gol do Botafogo. Que fase do Neymar pelo Santos. Aqui, infelizmente, para quem gosta de babação de ovo, não vai ter babação de ovo. Neymar encerra seus primeiros 5 meses de contrato nesse retorno ao Santos de uma forma vexaminosa, de uma forma patética. O Neymar, né, para quem analisa futebol, para quem não tem que bajular, para quem não tem que babar ovo, a passagem do Neymar pelo Santos nessa volta, ela foi ridícula. Primeiro, ela não teve entrega dentro de campo, como ele falou. Porque ele já respondeu, né, quando foi responder a críticas, o Neymar falou: dentro de campo não tenho o que falar porque eu entrego. O que o Neymar entregou dentro de campo pelo Santos nessa volta, tirando alguns lampejos, como hoje, que fez uma bela jogada, mas não saiu o gol? Não teve nada, não foi decisivo, ficou mais tempo fora por causa de lesão do que jogou. É bom a gente deixar isso claro. Quando estava lesionado, não mostrava disciplina para acelerar o tratamento. Foi para o Carnaval do Rio, teve polêmica em festa particular. Depois, toda essa situação, né, de ir para a ligazinha amadora o tempo inteiro, como presidente do time dele, batendo pênaltizinho de presidente, de dono, de sei lá o quê. Mas pro Santos, nesses primeiros 5 meses, porque tem gente que é covarde na internet, se ele entregar
tá? Se ele entregar nos próximos meses de contrato, eu vou falar. Agora, eu não tenho rabo preso, ninguém aqui na Jovem Pan tem rabo preso. Essa passagem de 5 meses, mal jogou, não teve disciplina nem postura de jogador profissional quando esteve lesionado. E hoje, a expulsão do Neymar na sua despedida desse atual contrato, ela foi patética, ela foi ridícula, ela foi inconsequente. Olha o que o Neymar fez, gente. Ele já tinha o cartão amarelo. Ele coloca uma mão descarada na bola para tentar fazer um gol à la Maradona, né? La mano de Dios. Que se alguém que trabalha com jornalismo esportivo, com mídia esportiva, se alguém não criticar essa mão e esse vermelho do Neymar, é muito baba-ovo. É muita babação de ovo. É muito bajulador de jogador. Porque essa mão em tempos de VAR, ela é um escândalo para um jogador da experiência do Neymar. Ela é um escândalo. Ela prejudicou o time do Santos. O Santos levou o gol depois da expulsão do Neymar. O Santos afunda ainda mais na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro por causa dessa mão do Neymar. Por causa dessa inconsequência do Neymar. Mas aí, não tem nada demais ele ir pra liga, pra torcer pro amiguinho, pra torcer pro time dele. Não tem nada demais ir pro carnaval. Nada tem nada demais agora. Eu sempre fui um cara que eu critiquei quem persegue o Neymar. Sempre. Sempre fui fã do Neymar. Mas se a gente não pode mais fazer o trabalho verdadeiro de quem tem que analisar futebol, eu prefiro parar de trabalhar. Eu prefiro ficar na praia, prefiro ficar pegando onda, prefiro ir pro cinema, porque é querer enganar você, torcedor, elogiar essa passagem do Neymar pelo Santos. E não só pelo Santos, gente. É desde o Al Hilal. O Neymar ficou no Al Hilal 1 ano e meio. Ele disputou 6 jogos. O Neymar veio pro Santos. Ele ficou muito mais tempo fora do que dentro de campo. Então, não queiram se enganar. Eu sei que tem muita gente que é fã do Neymar. Eu também sou fã do futebol do Neymar. Agora, uma coisa é ser fã. Outra coisa é querer fechar os olhos, ficar assim, estilo Stevie Wonder, para não enxergar os erros do Neymar. A expulsão de hoje foi ridícula. A passagem dele pelo Santos nesse retorno, nesses 5 meses, foi ridícula. Ele não entregou nada, ele não decidiu nada, ele sai do... E o Neymar, depois da expulsão, foi até as redes sociais e se desculpou com a torcida, postando os seguintes stories. Ele comentou: "O desespero de fazer gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem. Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. Time tá de parabéns de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta." Observação: o segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro, o juiz tá de sacanagem. Fiz uma falta e já tomo amarelo. Como tem juiz ruim, hein? PQP, é só a minha opinião. Por favor, não me punam mais. Mas e aí, torcedor? Você concorda com o Neymar? Acha que ele foi injustiçado? A arbitragem errou? Comenta aí, quero saber a sua opinião sobre tudo isso.